O tempo e o espaço na narrativa. O tempo e o espaço sempre andam juntos nas histórias. É o que podemos perceber observando a imagem 1 e a imagem 2. Na imagem 1, temos uma praia. Na 2, também. O tempo, porém, difere. Na imagem 1, trata-se de um passado. E na imagem 2, o presente. E agora, qual é a semelhança real entre essas imagens? Os personagens, o espaço, o tempo, o espaço. As duas imagens, na verdade, retratam o mesmo espaço. Você saberia dizer qual é esse espaço? Seria a Baía de Paranaguá, no Paraná? A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro? Ou a Baía Cabralha, na Bahia? Quem pensou Baía Cabralha, acertou. Você com certeza deve ter notado que muito tempo se passou entre as imagens. Quanto tempo? Um século? Mais de 500 anos? Ou um milênio? Mais de 500 anos é a resposta correta. Em relação ao tempo, precisamos destacar alguns aspectos. Algumas narrativas possuem um tempo psicológico. O que é esse tempo psicológico? É o tempo que transcorre numa ordem determinada pela vontade, pela memória ou pela imaginação. E o tempo cronológico? Este define a data em que o fato aconteceu, além de mostrar a ordem natural dos fatos. Ou seja, uma sequência lógica, cronológica, considerando o tempo. E o tempo histórico é o mais amplo e abrange um longo período de organização social, econômico, política e cultural de determinadas sociedades. Aqui, duas sociedades podem viver o mesmo tempo cronológico, porém, em tempos históricos completamente diferentes. Essa é a diferença entre o histórico e o cronológico. O tempo histórico contém também o cronológico, mas ele contém épocas diferentes. Poderíamos testar várias sequências escolhendo imagens quaisquer. Por exemplo, a menina bebê, a menina mais velha, a menina namorando, a menina na praia e a menina velhinha. Essa poderia ser uma sequência. Temos aqui quando era bebê, quando era menina, quando namorava, na praia, em alguma ocasião na vida adulta, e aqui a velhice. A passagem do tempo está bem clara. O tempo e o espaço com certeza estarão presentes. Vou montar uma sequência com base em imagens da escola que temos na biblioteca. O que pode ser o início de uma narrativa considerando o tempo e o espaço? Aqui, o menino indo para a escola. Depois, pode-se dizer a professora falando. Essa é uma sequência que eu estou criando, você pode criar a sua. Depois, é claro,
os alunos prestando atenção. Como não podia deixar de faltar, o intervalo. Num primeiro momento, teríamos uma aula de português, porque a professora mostra as letras. Depois do intervalo, poderíamos ter uma aula de matemática. O quadro negro, com as inscrições, com os números, pode representar essa aula de matemática. E qual seria a outra imagem? O menino escrevendo, poderia ser. Para finalizar, poderíamos colocar também uma biblioteca. Por que a biblioteca? Porque isso fecharia a nossa narrativa, considerando apenas o tempo e o espaço. Primeiro, pela manhã, ele sai de casa, isso seriam 7 horas da manhã. Depois, a professora explica a matéria já na sala de aula. Veja, pode ser 8 horas da manhã ou 2 horas da tarde. Aqui, os alunos na aula de português prestando atenção. O intervalo, que geralmente pela manhã ocorre entre 9h30 e 10 horas. A aula de matemática, que pode ocorrer depois das 10 horas. O aluno fazendo atividades. E antes de ir para casa, ele poderia passar na biblioteca. Você pode fazer o mesmo. Selecionar imagens e escrever uma narrativa considerando principalmente os aspectos temporais e espaciais. Na minha narrativa, quanto a tempo, só para fechar, teremos 7 horas da manhã, saída de casa, 8 na sala de aula, às 8h15, prestando atenção, ou mesmo às 8 horas, às 10 o intervalo, às 10h30 aula de matemática, na frente do quadro negro, às 10h40, 10h50 fazendo atividade e às 11h30 na biblioteca, pegando um livro para levar para casa. Quanto à noção espacial, temos a sala de aula, o caminho da escola, o pátio da escola, a sala de aula na frente do quadro, na carteira, e a biblioteca. É simples, você mesmo pode criar suas noções de tempo e espaço usando as imagens que quiser. Organizá-las antes de escrever pode gerar uma bela narrativa. Agora é com você.